textos importantíssimos das Santas Escrituras. O primeiro texto que nós, ora, acabamos de ler, é um texto de grande exortação, dizendo que eu tenho que estar atento com mais diligência, segunda coisa, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aí ele vai trazer a figura do Antigo Testamento e também pode ser interpretado no Novo Testamento, porque a palavra anjo tem dois significados. Anjo, na Bíblia, quer dizer angelos no hebraico, que é o mensageiro celestial de Deus. E anjo, na Bíblia, também se refere ao pastor, porque quando você vai para Marcos capítulo 1, João Batista, ele é chamado de anjo e ele era uma pessoa. Quando você vai para o Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, o termo anjo tem um duplo significado. Anjo se refere ao Gabriel, se refere ao Miguel, se refere aos serafins, aos querubins, como também anjo se refere ao líder, ao pastor. E aqui a gente percebe que, independentemente de anjo no Antigo Testamento ser celestial, como o anjo líder, a palavra deles tem poder e são palavras verdadeiras. E quem não aceitou essa verdade, ou quem não aceitou essas verdades, eles receberam uma grande exortação e eles receberam uma grande condenação. E isso a Bíblia vai dizer que foi justo que acontecesse. Aí agora ele vai ter uma amplitude, ele vai dizer de forma não genérica, mas generalizada, dizer que nós, que recebemos, porque ele vai no versículo 2, dizendo sobre os anjos, porque a palavra pregada pelos anjos, agora ele vai dizer sobre nós, como, pode olhar que é um plural, escaparemos nós, se não atentarmos, plural, a uma tão grande salvação, singular, a qual foi anunciada pelo Senhor e depois pelos que a ouviram. Então, quando nós vamos para um outro texto bíblico, e eu quero já colocar uma aplicação pessoal, que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, a novidade de vida que eu tenho que estar em relação à busca pelos dons, em relação a um melhoramento espiritual, ou uma mudança, se possível for, mas relacionado à crença, à verdadeira doutrina, religião, nós não podemos deixar de estar em contato com ela. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 3, ele vai dizer, a partir do versículo 1, ele vai dizendo, portanto, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. Ou seja, Paulo está dizendo aquilo que eu já recebi, que eu já refutei como verdade. Quanto mais eu estou com intimidade com essa verdade, mais seguro
Eu estou. E é exatamente isso que nós temos que estar atentos. A verdade que você ouviu e que você recebeu. É tão verdade que nós vemos hoje, generalizando nas igrejas, dois grupos que eles vêm para o culto e eles saem para o culto. Existe um grupo que ouve, somente ouve, e não toma nenhuma atitude. E tem um outro grupo que ele ouve, e assim que ele ouve, ele toma para si aquilo como verdade. Ele já sai aplicando aquilo. Ele já sabe aonde aplicar. E Tiago, ele falou disso. No capítulo 1, no versículo de número 22, no capítulo 1, versículo 22, ele disse: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Porque se alguém... E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos, tem uma tradução que diz com falsos discursos, e outro diz enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esqueceu de como era. Este aqui é o cristão, ou a cristã, que só ouve, mas ele não toma uma atitude. Ele é como um espelho, ele se vê naquele momento, depois ele sai e não sabe mais o que fazer com aquilo que é a aparência do que é demonstrado no espelho. Agora ele vai dizer o outro ouvinte, o que ouve e pratica. Ele vai dizendo, mas o que ouve a palavra. Vamos tentar traduzir de novo, para você entender bem. Ele vai dizer, mas aquele que ouve a palavra e persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos. Amém. Aleluia, Jesus. Existe a diferença, o Dr. Augusto Cury disse que o inteligente ele aprende com os seus erros, mas o sábio ele aprende com o erro dos outros. É melhor a gente ser sábio do que a gente ser inteligente. Tem cristãos que eles recebem coisas a mais do que os outros. Não é que ele seja melhor, não é que ele seja soberbo, é porque ele está guardando algumas coisas que você não está guardando. Ele está praticando algumas coisas que você não está praticando. E é isso que você tem que ver, como a vida espiritual de alguém que está ao seu lado está. E você chegar à conclusão, poxa, a vida espiritual daquele irmão está ótima. Se está ótima, pode ter certeza. É porque ele está praticando o que ele está ouvindo da parte de Deus. E nós percebamos isso no Antigo Testamento, que houve um homem que ele teve 20 anos à presença de Deus na sua casa. Um homem chamado Abinadab, o levita, o pai de Uzá e Oinã e Ainã. Ele teve 20 anos ali, era como se ele tivesse 20 anos cultuando, mas ele não tomava uma atitude. Resultado, a presença de Deus, a arca saiu da casa dele e foi colocada na casa de outro que tomou a atitude. E foi muito rápido o resultado na vida dele. Foi um homem chamado Obed-Edom, que quer dizer escravo de Edom. E quando a arca foi colocada na casa dele, 3 meses só que foi deixada a arca lá, ele prosperou. A sua esposa teve a esterilidade rompida, ela deu à luz. A plantação dele que não produzia começou a produzir, porque ele tomou uma atitude.
E é exatamente isso que Deus requer, exige de nós atitude para que nós venhamos ser bem-sucedidos. E você percebe em Lucas capítulo 5, a partir do versículo de número 1, um homem chamado Simão Pedro, que ele passou a noite inteira no mar pescando, tentando pescar, e naquela noite ele não pescou nada, não aconteceu o que ele queria. Então Jesus, quando viu ele cansado, quando viu eles terminando a pesca, Jesus mandou ele lançar a rede no mar. E ele até tentou resistir Jesus com suas palavras. Ele vai dizer no texto: nós passamos a noite inteira pescando e nada a gente apanhou. Só que ele entendeu que ali não era qualquer um que estava dando a ordem, era Jesus. Ele dizendo: mas pela tua palavra eu lançarei a rede no mar. Aleluia! E ele lançou a rede no mar e ele pescou 145 peixes grandes. Então, quando você pratica a palavra, você também recebe galardões no mundo físico. Portas se abrem, dinheiros chegam, os negócios começam a fluir. E quem fica triste, quem fica endemoniado é o diabo, os seus enviados. E Deus me trouxe aqui para entregar a primeira palavra profética no Pacuti.